alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer a nossa aula de hoje. Temos a aula de número 17, objeto de conhecimento, relação entre textos e o detalhamento, criação de paródias de poemas da literatura, utilização de recursos sonoros, semânticos e visuais, efeitos de sentido variados. Muito bem, então esse é o assunto que nós iremos estudar. Seguimos para a nossa aula. Muito bem, turmas, então nós temos aqui um cenário para vocês, já que hoje nós vamos tratar de poesia, vamos tratar também de paródia. Então, esse cenário mostra, um ambiente natural, com árvores, com vento, com mar, com areia, com água, Então, é um ambiente natural, muito própria da nossa região, do nosso Brasil. E então, nós vamos trazer para vocês um vídeo sobre a Canção do Exílio, que é um poema muito conhecido, escrito por Gonçalves Dias. Então, vocês vão ouvir aí a declamação deste poema e depois a gente retorna para fazermos outros comentários. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho, à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar, sozinho, à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Muito bem, então a interpretação, a declamação do poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Então, como vocês perceberam, a entonação da voz, da interpretação da pessoa, do professor que está interpretando o poema de Gonçalves Dias, mostra aí um certo não gostar, de estar em um outro país, em uma outra região que não a do Brasil, já que ele amava tanto esta terra, O fato dele estar exilado leva ele a construir esse poema, valorizando as coisas do nosso país. Então, vamos mais uma vez ver a letra deste poema, Canção de Exílio, quando ele diz que a minha terra tem palmeiras. Então, está se referindo, a terra é o Brasil, onde canta o sabiá, o pássaro, da nossa região. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, ou seja, as aves que aqui gorjeiam no Brasil, que cantam aqui no Brasil, não são as mesmas onde ele está, que no caso o lá representa o país onde ele estava, Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então, observe que, mais uma vez, ele diz que o nosso céu tem mais estrelas, ou seja, é mais bonito, é mais brilhante, tem mais flores, nossos bosques têm mais vida. Então, ele vai valorizando, ele vai fazendo essa valorização das coisas que somente aqui no Brasil tem, que o local lá onde ele está não tem essas coisas tão admiráveis como ele coloca no poema, Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá.
Então, observe que toda vez que tiver essa palavra lá, que é um advérbio de lugar, então ele vai estar se referindo ao Brasil. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Observe que o cá também é outro advérbio de lugar, que vai estar dando essa ideia de lugar, que no caso é onde ele está, que é no país, em um outro país. Em cismar sozinho à noite, mais prazer, eu encontro eu lá. No caso, lá é o quê? É o Brasil. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Quando ele fala minha terra, ele está se referindo ao Brasil. E as palmeiras e o sabiá que aqui há. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Então, observe que ele faz uma súplica a Deus, né? Que ele tem ainda a oportunidade de voltar ao Brasil e desfrutar das coisas boas que aqui tem. Né? Sem que desfrute dos primores, que não encontre eu cá, que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Muito bem. Então, a partir desse poema, ele é um poema que foi feito pelo poeta Gonçalves Dias, e que a partir de Gonçalves Dias nós vamos ter outros poemas que vão fazer referência a esse texto, né? Que justamente é a paródia, que é o que nós vamos estudar. Seguindo, vamos lá. Temos aí, olha, esse cenário, né, de Independência ou Morte, de Pedro Américo. No caso, isso aqui é uma pintura representando a independência do Brasil, né? A frase que, segundo os historiadores, ele disse, né, às margens do rio Ipiranga, né? E é uma frase bastante conhecida, né, no contexto histórico, e que, a partir dessa frase, nós podemos construir outras frases utilizando esse mesmo sentido, né? No caso do Brasil, independência ou morte, no caso, o Brasil estava, né, tornando-se independente de Portugal, não é? Então, fazer com que o Brasil tornasse um país independente, né? Tivesse a sua autonomia, né, nas suas decisões políticas, sociais, econômicas, entre outras, não é? Porém, a palavra independência ou morte pode também ter outros significados, né? Independência econômica de um outro país, independência de você tornar-se um ser, um indivíduo independente de qualquer outra coisa que você possa estar preso, né? E então, depende do contexto em que esta frase está, ela pode ter o quê? Um significado diferente, certo? Então, nós vamos ver agora, né, o poema Canção do Exílio, só que de uma outra forma, né, criada por José Paulo Paes, que também é um poeta brasileiro. Então, observem bem, olha, o título do poema é muito parecido com o original, Canção do Exílio Facilitada. Observe que ele acrescentou a palavra facilitada. Então, quando a gente lê a frase Canção do Exílio, a gente remete, né, a gente se lembra do poema original de Gonçalves Dias. Mas a gente vai observar que na construção do texto, ele vai se modificando, utilizando, inclusive, algumas palavras que estão lá no poema principal, original, né? Então, observe, eu tenho a palavra lá, ele faz uma pergunta, ó, lá, com uma interrogação, né? Que justamente é uma das palavras que é muito utilizada no poema de Gonçalves Dias, quando ele se refere ao Brasil, né? É um advérbio de tempo, aliás, um advérbio de lugar. Aí ele diz, que pode representar o quê? A saudade, né? Sabiá, reticências, que significa que poderia ter aqui uma supressão de ideia, né? Sabiá é o pássaro ao qual Gonçalves Dias se refere no poema dele, né? O canto do sabiá, né? Lá nas palmeiras, aqui no Brasil. Aí ele usa outras palavras, ó, papá, maná, sofá. São palavras para fazer rima, né? Para rimar. Aí tem sinhá,
K. K com uma pergunta, né? K, uma interrogação. K, no caso, é outro advérbio de lugar em que Gonçalves Dias utiliza para se referir ao país onde ele estava, né? E no final ele diz ba, que é uma expressão, né, utilizada em algumas regiões do Brasil, não é? E assim ele finaliza o poema. Então aqui nós temos um poema parodiado, né, do poema de Gonçalves Dias, né? Bem curto, com palavras monossílabos, né? No caso lá, o a, o cá, o bar, não é? E outras que também faz referência ao poema principal, que é a palavra sabiá. As outras palavras ele utilizou para fazer rima, certo? Muito bem. Então, como a nossa aula hoje é sobre paródia, o que significa paródia? A paródia, ela é o quê? É uma forma de expressão artística que envolve a criação de uma obra que imita ou faz uma releitura humorística ou satírica de uma obra literária ou de uma obra original, não é? Então, observe que a releitura é uma recriação daquilo que já existe, daquela obra que já é existente, né? Para fazer humor, no caso, gerar o riso, ou então fazer uma sátira, né? Uma crítica, né? Dependendo do tema que o autor, o poeta, quer criticar, certo? Lembrando sempre que ele vai estar se referindo a uma obra original, a uma obra anterior, uma obra já existente. Muito bem. Então, a paródia, ela vai ter uma coisa muito importante, que é o efeito de sentido, né? Esse efeito de sentido, ele pode ser para o cômico, né? Que é aquilo gerar o riso, aquilo que é engraçado. O efeito crítico, quando ele quer fazer uma crítica social, uma crítica econômica, uma crítica política, né? Uma crítica moral, depende do objetivo do poeta, né? E o efeito de sentido irônico, quando ele quer fazer uma ironia a respeito também de um tema, de um costume, né? Ou de qualquer outra coisa que tenha interesse aí do escritor, do poeta, né? Então, a ironia ela pode estar também presente aí como um efeito de sentido que essa paródia pode provocar, certo? Então, como fazer uma paródia de um poema? Aqui nós temos o que? Algumas dicas para vocês, né? De como você deve elaborar um poema, né? A partir de um poema já existente, utilizando a paródia, né? Lembrando que a paródia, ela é também um tipo de intertextualidade. O que vem a ser a intertextualidade? É quando você faz uma releitura de um texto já existente, que no caso nós estamos explorando aqui com vocês o poema, certo? Porém, nós podemos fazer paródia de uma música, não é? Uma música que já existe, você vai reescrever essa música, lembrando aí algumas palavras, fazendo uma referência a essas palavras dessa música já existente. O tom musical também você pode utilizar, né? Só que aí você pode utilizar essa música também com o efeito de sentido de humor, com efeito de sentido de crítica, né? Com efeito de sentido de fazer, né, uma determinada sátira, né, de um determinado tema. Então, na música, isso é possível também. Na música, no poema, não é? Pode ser também num ditado popular. Então, depende do contexto que você queira colocar, né, a paródia e colocar, né, esse efeito de sentido que você quer promover no texto. Então, em primeiro momento, você vai escolher um poema original, seja um poema antigo ou um poema mais recente, e aí você vai fazer o quê? Entender
esse poema original, saber o tema do poema, saber se tem uma crítica, se ele é apenas de cunho poético, né? Apenas só a questão do lirismo, né? De explorar o sentimentalismo, né? No poema. Então, você tem que estudar primeiro esse poema para que você realmente identifique o tom e o tema que você deseja parodiar, ou seja, que você pretende recriar, reescrever. Você pode introduzir os elementos cômicos ou irônicos no texto, ou seja, você vai utilizar algumas palavras do texto original, porém, você utiliza outros termos que provoque o riso ou provoque a ironia. Como o exemplo que eu mostrei para vocês lá no poema que foi recriado, né, a partir do poema original de Gonçalves Dias. Mantenha a estrutura básica. É claro que, dependendo do poema que você vai construir, você pode criar um poema com versos livres, que foi o que nós estudamos anteriormente, em que apenas uma palavra, né, seguindo a linha, sem ter estrofes. Né? O poema livre, de versos livres, é aquele em que não há estrofes, né? E os versos, eles seguem um embaixo do outro. Né? A rima pode ter rima ou pode não ter. Certo? Então, você pode fazer referência ao poema original, como eu já expliquei para vocês. Você utiliza algumas palavras apenas que está no poema original. E aí você utiliza outras palavras justamente para dar esse tom cômico ou irônico, satírico, crítico que você quer proporcionar no texto. Né? Você vai revisar e refinar a sua paródia. Então, você vai reescrever o texto, certo? Mas depois você lê de novo e vai colocando ali as palavras que vão se harmonizando para o efeito de sentido que você quer dar. Você quer algo mais engraçado, quer provocar o riso? Ou você quer criticar, ou você quer ironizar alguém? Ou alguma coisa, algum tema da sociedade? Então, deve-se utilizar as palavras corretas, certo? Então, vamos agora fazer uma poesia, né? Da Canção da Minha Cozinha. Observe que no texto, no título do poema, ele já está utilizando uma palavra que vai remeter ao poema de quem? De Gonçalves Dias. Quando utiliza-se a palavra canção. Canção da Minha Cozinha. Como é o tema, como é o título do poema de Gonçalves Dias? Canção de Exílio. A Canção do Exílio. Né? É o título do poema de Gonçalves Dias. E aqui, neste poema que vocês estão vendo, começa com a palavra canção. E aí, na Canção do Exílio, ele começa: minha terra tem palmeiras, né? Minha terra. Então, observe que aqui nesse poema que vocês estão observando, minha casa tem frigideiras. Perceberam? Então, o pronome minha. Minha casa tem frigideiras. Então, observe que aqui ele está dando um tom diferenciado do que está proposto no poema de Gonçalves Dias. Minha terra tem frigideiras onde o peixe posso fritar. As facas que aqui ticam, não ticam como lá. Observe que aqui eu tenho um contexto, né, de uma cozinha, né? Se você está tratando de cozinha, você vai ter o quê? Vai ter faca, vai ter frigideira, vai ter fogão, né? Vai ter, no caso aqui, o peixe, como foi o escolhido, né? O peixe, ou então poderia ser a carne, poderia ser o frango. Mas aqui deu-se preferência ao peixe, né? Já que é um elemento muito comum da nossa região amazônica. Aí ele diz: as facas que aqui ticam, no caso aqui na minha cozinha, não ticam como lá, ou seja, em um outro lugar, em um outro ambiente, né?
Então, esse poema ele foi criado pelo professor Denilson e pela professora Joyce, né? E eles fizeram com esse objetivo de mostrar o quê? O que tem em uma cozinha, né? Não tem nada muito cômico aqui, né? O objetivo não é o cômico, o engraçado, né? Aqui, no caso, é tratar de coisas da nossa região. É tratar de coisas simples do nosso cotidiano, né? E ele vai lembrar muito o poema de Gonçalves Dias. Então, aqui eu tenho o quê? Uma paródia, com o objetivo apenas, né, de fazer referências a coisas do cotidiano, coisas simples, né? É claro que nem todas as pessoas ticam peixe, né? Mas as pessoas que vivem no interior do Amazonas, a base alimentar de muitas comunidades é o peixe. Então, os peixes, geralmente, a gente precisa tratá-lo e ticar. Ticar significa cortar as espinhas, né? Para que a pessoa possa se alimentar. É claro, tem peixes que não precisa disso, né? Por exemplo, o peixe tucunaré não precisa, não é? É um peixe que não precisa ticar, certo? Mas o pacu, o jaraqui, né? Precisa-se ticar, porque eles têm muita espinha, certo? Muito bem. Então, agora nós vamos passar para mais um exemplo, né? Como eu mostrei para vocês, é o mesmo poema, né? A canção do exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Observe que quando ele diz, né? Minha cozinha tem frigideiras, observe que ele começa com minha. A palavra aqui, canção, né? É a mesma que começa aqui, ó. Canção da minha cozinha. Observaram? Então, aí já começa-se a ver a paródia, certo? Minha terra tem palmeiras. Observe aqui, ó. Minha terra, está falando do local onde ele vivia, né? Que no caso, o Brasil. Minha cozinha, é um local. Tem frigideiras. Aí aqui no poema de Gonçalves Dias, onde canta o sabiá, observe que tem o onde aqui, ó. Onde o peixe posso fritar, certo? As aves que aqui gorjeiam, ó, aqui ele começa com as, né? As facas que aqui ticam, as facas da cozinha, né, da pessoa aqui, não ticam como lá. Observe aqui o lá, né? E aqui o lá também, ó. Perceberam? Então, essas pequenas palavras, né? Aqui o não também, esqueci de mostrar aqui para vocês, ó, o não também. E o como. Perceberam? E aí você vai perceber que são contextos diferentes, não é isso? Mas não deixou de utilizar elementos da poesia original, né, do Gonçalves Dias. Poderíamos construir outras formas de poema também, né, com esse mesmo propósito, só que colocando um outro propósito, um outro contexto, né? Aqui no caso é só para mostrar ações, né, de coisas que a pessoa faz na sua cozinha, não é? Colocando para o nosso contexto amazônico, né, nosso Amazonas, onde o peixe é um elemento muito comum, né, para a nossa região. O peixe ele é muito apreciado na nossa região, né, como o tambaqui, como o jaraqui, né, como o pacu, a sardinha, né? Então, todos esses peixes, eles precisam ticar, como eu falei para vocês, né? Então, há necessidade de você ter a faca, né, e tratar o peixe. Aqui na nossa região de Manaus, na capital, a gente quase já não faz mais esse trabalho, porque a gente vai no supermercado, né, e o peixe já vem todo tratado, né? Mas, nas comunidades, é muito comum as pessoas tratarem o peixe, cuidarem do peixe e ter que ticar para cortar as espinhas, não é? Então, muito bem.
Nós estudamos hoje sobre a paródia feita em poemas, né? E que esse poema, essa paródia, ela pode ter efeitos de sentido, seja para criticar, seja para humor, não é? Então, depende do contexto que você queira colocar o seu poema, escrever o seu poema, reescrever o seu poema. Lembrando também que a paródia, ela é um tipo de intertextualidade. Por quê? Porque ela faz uma releitura de um texto que já existe, né? No caso, nós tratamos especificamente dos poemas, né? De Gonçalves Dias, que é um poema bastante antigo, não é? E a partir dele a gente cria outros poemas, como vocês viram, né? O outro poema da Canção do Exílio, criada pelo Paulo Paes, né? E existem outros poemas também que foram criados a partir da Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, que também vai fazer outras críticas a respeito, por exemplo, da economia do país, né? De coisas que tem aqui na nossa região que tornaram-se muito caras. E tem outros que vai tratar de elementos da nossa região, como a bananeira, né? Os laranjais. Porque aqui no poema de Gonçalves Dias, tem uma parte também que fala, né? Se bem que não tem sobre banana e nem laranjais, mas no poema que foi recriado há essas palavras. E são coisas que representam a natureza, né, da nossa região, né? E ele tenta introduzir a bananeira, que é algo também muito comum no nosso Brasil, né? Apesar da banana não ser própria do Brasil, que ela foi trazida para a nossa nação de um outro país, mas mesmo assim ela é muito apreciada, né? Tanto no Amazonas como em outras partes do Brasil, não é? Então, a paródia, né? Eu trouxe apenas o contexto dos poemas, mas nós podemos também fazer a paródia a partir de letra de músicas, que também é bastante interessante. A gente pode pegar uma canção já existente e a gente pode recriar esse texto fazendo uma crítica ou então algo engraçado, cômico, não é? Utilizando palavras que se referem a poemas, a letra de música já existente, e aí você recria outras palavras, né, para dar o tom, o efeito de sentido cômico ou crítico, né? Isso também é muito comum as pessoas fazerem isso. Agora, é claro, né, que precisa, com essa questão dos direitos autorais, a pessoa precisa pedir autorização, né, para fazer esse tipo de arte, certo? A paródia é um tipo de arte, né? O poema é arte, a música é arte. Então, são formas de artes, né? E nós estudamos isso em língua portuguesa. Muito bem, então esse foi o nosso assunto da aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até uma próxima oportunidade.